Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. O Senhor falou muito no meu coração essa semana, nesse texto, por isso quero compartilhar com a igreja do Senhor Jesus. Diz assim a palavra: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, o Senhor conhece o rebanho que está diante de nós nesta hora, porque o rebanho é do Senhor. Tanto aqui presencial quanto pela internet, o Senhor conhece cada pessoa. E o meu pedido ao Pai, como servo do Senhor, é que o Senhor aplique a Tua palavra à necessidade de cada pessoa, para que mais uma vez nesta noite, o nome do Senhor seja exaltado. O nome do Rei da Glória, que nós acabamos de cantar, seja exaltado. E o nome do Deus Espírito Santo seja exaltado. Pai, me coloco nas Tuas mãos, na dependência exclusiva do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso texto, eu quero falar sobre esse texto, abordando a paz. Com o tema, a paz da sua presença, a presença de Jesus. Porque hoje, em época de pandemia, o que menos a gente vê é a paz. A gente vê tumulto para todo lado, discussão para todo lado, desavença para todo lado, violência para todo lado. E nós, os salvos, temos um privilégio, que é a presença gloriosa do Senhor Jesus. E a presença dele é uma presença que traz paz ao nosso coração. Nosso dicionário de Aurélio define paz como estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade e calma. Veja o que escreveu um autor sacro, talvez o cântico que os nossos jovens conheçam, diz assim: paz só em Jesus. Essa é a paz que nos acalma, é descanso para a alma, é a verdadeira luz. Paz só em Jesus, porque a paz que dele vem é a força que contém o perdão que vem da cruz. Cristo é teu amigo, a tua força renova, pois tua culpa e castigo ele toma sobre si. Se teu choro abafado necessita ser ouvido, Jesus vê o teu estado e ele vem chorar contigo. Paz só em Jesus. Esta é a paz que vem do amor, paz que cura a nossa dor, nos anima e nos conduz. Cristo é teu amigo, a tua força ele renova, pois tua culpa e castigo ele toma sobre si. Se teu choro abafado necessita ser ouvido, Jesus vê o teu estado, e ele vem chorar contigo. Paz só em Jesus. Essa é a paz que nos acalma, é descanso para a alma, é a verdadeira luz. Aceita a paz que ele quer te dar, aceita a vida que ele traz, aceita hoje nele descansar. O Hélio Fonseca foi que escreveu esse cântico e eu achei oportuno para nós podermos caminhar nesta direção. Irmãos, o texto diz que o Senhor Jesus pregou, usou aquele barquinho como seu púlpito, pregou as multidões, e agora já começando a escurecer,
ele disse: vamos para o outro lado da margem. Jesus estava cansado. E diz o texto que eles dispersaram a multidão e levaram assim como estava, cansado, com fome, talvez com sede, e foram atravessar para o outro lado. E todos sabem que ali, o mar da Galileia, ele é cercado por montanhas. E dizem as pessoas que conhecem, eu ainda não tive esse privilégio, mas tenho esperança de conhecer ainda, né? Antes do Senhor me chamar para a glória. Dizem que a qualquer momento pode vir uma tempestade, porque os ventos descem os montes e vão culminar exatamente no mar da Galileia, que é abaixo do nível do mar. Então as pessoas são apanhadas assim, sem saber. Você pode estar durante o dia passeando no barco e de repente vira uma tempestade. Então isso aconteceu também nesse texto. E diz o texto que o Senhor Jesus estava deitado, dormindo à polpa do barco. Dizem os conhecidos que havia um banquinho especial para determinadas pessoas que eram carregadas no barco. Que Jesus estava deitado com a cabeça em cima daquele banco. E logo à frente, mais perto da ponta do barco, ia o capitão, que olhava tudo para poder ter ideia de como era a visão da sua viagem. Irmãos, uma coisa que destaca nesse texto é que o Senhor Jesus usa as mesmas palavras para acalmar as ondas que ele usou para expulsar um demônio, quando ele enfrenta um possesso por demônios, em Marcos 1, 23 a 26. Diz assim o texto: não tardou que aparecesse da sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Então, irmãos, dizem os conhecedores lá do mar da Galileia, que assim como o demônio tinha poder para possuir uma pessoa, e fazer o que fazia com aquela pessoa, e fazer o que fazia com aquele gadareno que vivia no sepulcro, se ferindo em pedras, e fazer o que fazia com aquele jovem que o pai levou, que ele jogava no chão, ele pulava no fogo. O mesmo demônio que fazia isso tudo, eles pensavam que ele também tinha poder para mandar aquelas tempestades. Vejam que ideia aquele povo tinha, né? Pensar que os próprios demônios é que atuavam quando vinham aquelas tempestades ferozes ali naquele lugar. Quando os discípulos se deram conta da presença do Senhor Jesus com eles, estavam viajando. Jesus ali, cada um cuidando da sua função, mas parece que por um momento eles esqueceram que Jesus estava ali. Talvez conversando, talvez cantando, talvez contando as experiências, talvez contando o que aconteceu durante aquele dia, mas talvez esqueceram que Jesus estava presente. Mas no momento em que aquela tormenta se levanta, e no momento em que o Senhor Jesus repreende aquela tormenta, e tudo se transforma em paz, eles sabem quem é que está ali. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, se eles tivessem essa consciência antes, eles não estariam apavorados como estavam. Porque ali dentro daquele barco estava o Criador daquele mar, estava o Criador dos ventos, estava o Criador das tempestades. Ele estava ali dentro. Eu fico imaginando, né? O vento fala: eu vou bater contra aquele barco só para assustar os discípulos. Porque lá dentro do barco está o Senhor, aquele que manda na gente, aquele que dá as ordens, aquele que comanda o universo. E eu fico pensando, se a gente estivesse lá, a gente estaria na mesma situação dos discípulos.
Nós não seríamos diferentes dos discípulos. Então, irmãos, a gente olha para isso e fala, puxa vida, isso aconteceu no passado. Isso é algo que ficou lá atrás, na história, que não voltará a acontecer. E eu digo que a tormenta pode vir à sua vida a qualquer momento. Não daquela forma. Não ali no Mar da Galileia. Só se você for lá passear e acontecer isso. Mas na sua vida, no dia a dia, as tormentas vêm. E vêm com muita fúria. Mas eu quero afirmar para você com toda a segurança da palavra de Deus, que com Jesus, na sua vida, ao seu lado, no comando da sua vida, as tormentas dessa vida, você vai gozar paz. Em meio a todas as tormentas, você vai gozar paz. Por mais difícil que seja, a tormenta que você está passando, o momento difícil que você está passando, a presença de Jesus traz paz. A paz da sua presença. O que envolve a paz da presença de Jesus na sua vida e na minha vida? Em primeiro lugar, envolve que Ele nos dá paz no meio da tormenta e da dor. Versículo 37, nós lemos assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Pastor, o que é uma tormenta? Tormenta significa sofrimento exagerado, em que há muita aflição, agonia e amargura. Não é só um temporal, mas aquilo que assola a nossa vida no dia a dia. A agonia, a aflição, o sofrimento. Nós temos visto e acompanhado o sofrimento de muitas famílias. Nesses dias de tormenta. Ontem mesmo, um pastor lá em Brasília perdeu seu filho. No Rio de Janeiro, outro pastor ainda jovem também foi ceifado por causa da Covid. Então são tormentos que estão nos cercando a cada dia, a cada momento. E como os turistas que vão lá no Mar da Galileia estão sujeitos àquela tempestade, nós também estamos sujeitos a qualquer momento. Por isso eu quero chamar a sua atenção sobre a presença de Jesus na sua vida. Por quê? Porque no meio da tormenta, Ele te consola com a vida eterna. Ele diz que aquele que crê nele tem a vida eterna. Ele diz: aqueles que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A presença de Jesus, amados, transforma a sombra da morte na glória da visão de uma vida além da morte. Mês de abril do ano passado, eu perdi meu irmão mais velho, pastor também. E a gente estava ali, ele foi sepultado em Cachoeiro de Itapemirim. E a gente estava ali conversando, a família, os irmãos, os sobrinhos. E depois começou o culto. E o pastor que fez a abertura do culto deu uma palavra que aquilo encheu meu coração de alegria. Mesmo naquela hora, mesmo vendo o corpo do meu irmão ali, me encheu de alegria. Ele disse que tendo Zacarias terminado seus dias, Zacarias não, Simeão, terminado seus dias de ministério, voltou para casa. E ele disse: reverendo Sebastião Milton terminou seus dias de ministério e voltou para casa. Isso encheu meu coração. E num momento assim de tempestade, de tormenta, é o privilégio do salvo ter a presença do Espírito Santo aplicando Jesus à sua vida e trazendo paz em meio à tormenta. Conta uma certa história que um jardineiro, cuidando lá do jardim do seu patrão, ele tinha sua flor favorita. Para ele era a mais bela do jardim. Todo dia ele ia lá, conversava com a flor, dava uma arrumadinha na flor.
e depois ia embora, todo orgulhoso. Ele disse que uma manhã ele chegou lá, a flor não estava. Alguém tinha passado e cortado a flor. Aí ficou bravo e começou a xingar. E ele não percebeu, na sua cegueira, na sua fúria, que o dono do jardim, o dono da propriedade, estava se aproximando dele. E ele, naquela cegueira, se dirigiu ao dono com palavras agressivas, com muita fúria. E o dono, com muita calma, disse para ele: não proteste tanto. Eu cortei essa flor para tê-la junto a mim. Irmãos, quando o Senhor chama nossos entes queridos, nós devemos pensar assim: o Senhor cortou a flor para tê-la junto dele. Ela está junto dele. Isso nos encoraja, isso nos leva a enfrentar a vida com mais disposição, com mais alegria. Diz o texto que os ventos batiam naquele barquinho e já estavam enchendo de água, estava já prestes a afundar. Ventos batem também, queridos, contra o nosso barco, o barco da nossa vida, de todos os lados. A falência no comércio. Muitas lojas se fecharam. Muitas pessoas estão desempregadas. Talvez é um membro da família que se desviou dos caminhos do Senhor, e isso traz dor ao seu coração. Porque você queria ver aquele membro da família junto com você, adorando o Senhor, experimentando as alegrias, a bênção da salvação. A enfermidade, como uma víbora traiçoeira, se apodera de um ente querido. Estava vendo um filme esta semana e uma cena me chamou a atenção. Um jovem casal, 1 ano de casados. A jovem senhora convocou a família para uma reunião à noite, naquela noite. Falou com os pais dela, com os irmãos dela, com o sogro, com a sogra, com os cunhados. E à noite a família se reuniu. Ela falou: tem uma notícia para dar para vocês. Eles todos esperavam que ela ia falar que estava grávida, né? Só que ela falou: eu fui ao médico, eu estou com câncer, eu tenho só 3 meses de vida. Apesar de ser um filme, a gente saber que mentira aquela cena, né? Todos ficaram assim, atormentados. Todos ficaram assim, estagnados com aquele momento, já com cheiro de morte, com o coração abatido. Os ventos do contratempo batem no barco do lado de fora. Quantos contratempos nós temos no nosso dia a dia? O texto diz que as ondas se arremessavam contra os barcos. Eu não sei como está a sua vida, como está a sua situação. Mas se você está em meio a essa tempestade, meio a essa tormenta, Jesus é a solução. A presença de Jesus é a solução. Que a presença dele enche seu coração de paz. Que Jesus é o autor da paz. A segunda coisa que o texto nos mostra é que a paz da presença do Senhor Jesus envolve Ele dar-nos paz, claro, em meio aos problemas da vida. Por exemplo, na dúvida, na tensão, na incerteza. Isso toma conta hoje de muita gente. O que vai acontecer? 2021? Posso fazer algum plano? A dúvida. O que vai acontecer amanhã? Fica naquela tensão. Eu vou sair de casa? Será que vou ser assaltado? Vou ser vítima de uma bala perdida? E a incerteza também tem tomado conta das pessoas. O texto diz: e Jesus estava na polpa, verso 38, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Aí está a incerteza, a dúvida e a tensão. Todas as 3 coisas presentes nessa frase. Mestre, não te importa que pereçamos?
Existem momentos, irmãos, na nossa vida, quando nós não sabemos o que fazer. Momento em que parece que nós estamos numa encruzilhada, sem saber qual caminho tomar. E não podemos decidir com medo de tomar o caminho errado. Então, nesta hora, dificilmente vai lembrar de Jesus e dizer para ele: Senhor, qual caminho eu devo tomar? Senhor, o que eu preciso fazer? A verdadeira tragédia, irmãos, não é nós não sabemos o que fazer, mas é não sabermos nos submeter humildemente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele é o nosso guia. A gente sempre procura soluções humanas, procura talvez pessoas especializadas em determinados assuntos, mas eu não procuro o nosso guia principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Porque o Senhor muda a situação. Qual é a tua vontade? E a vontade do Senhor é sempre a melhor para a nossa vida. Ele quer a direção da sua vida e da minha vida para nos conduzir em paz. Mesmo em meio às tormentas, nos conduzir em paz. Senhor, qual é a tua vontade? Ano 1978, nós estávamos trabalhando no campo missionário em Goiás, região de Séries, Goiás, não sei se alguém conhece. E nós abrimos um trabalho novo numa outra cidade vizinha, onde a gente estava em Nova Glória. Eu tinha como campo Nova Glória, Jardim Paulista e um povoado chamado Espírito Santo. Eu tinha duas congregações, a igreja, e abrimos uma outra congregação, um ponto de pregação, uma cidade chamada Itapaci. Eu ia lá todo sábado à noite. O nosso irmão que morava lá, o irmão Geraldo, ele era presbiteriano e a esposa dele batista. Então ele tinha condições financeiras boas e falou: vou alugar um templozinho, um salão, e uso a igreja batista e uso a igreja presbiteriana. Então eu ia todo sábado à noite para pregar para aqueles irmãos ali. E num dos sábados, irmãos, teve uma chuva terrível. E quando eu saí para ir embora, o irmão Geraldo falou: pastor, não vai pelo caminho que o senhor veio, que o caminho que o senhor veio está muito escorregadio. Só vai pelo outro caminho, que é mais longe um pouco, mas a estrada é melhor. Eu nunca tinha passado por aquela estrada. Falei: tudo bem, meu irmão, vou atender a orientação do irmão. E pegamos o nosso Fusca, o Fuscão, carro da missão. Minha esposa, eu e a minha filha primogênita, que era novinha ainda, tinha 2 anos. E fomos andando. E de repente eu entrei num lugar lá que o carro agarrou. O carro caiu na lama e afundou mesmo, encostou o fundo do carro. E qualquer carro, quando ele encosta o fundo na lama, já era, não sai. E aí a minha esposa: o que nós vamos fazer? Eu falei: nós vamos ficar aqui, porque para voltar para a cidade são mais de 5 quilômetros. E nós vamos andar nesse escuro carregando Liliane dormindo. Falei: vamos ficar aqui, vamos esperar. E de repente a gente viu um clarão que estava chegando e era um ônibus. O ônibus fazia a linha. Só que havia um desvio e eu não sabia, porque eu não estava conhecendo a estrada. Então eu corri para lá, desci lá, o motorista parou e falou: está precisando do quê? Estou precisando de carona. Eu falei: não, estou precisando que o senhor deixe pelo menos uns 4 homens descer daí do ônibus para me ajudar a tirar o carro. E os homens já se levantaram, porque aquele pessoal da roça é disposto, né? Já levantou aquele monte de homens: vamos tirar o carro do pastor. O motorista falou: infelizmente não posso deixar não. Eu tenho horário para cumprir, se eu parar aqui vai demorar. Quer ir comigo, ser sua esposa, sua filha, eu te levo até de graça. Falei: não, o problema não é esse. Falei: pode ir, Deus te abençoe, boa viagem. E voltei para o carro. A gente estava lá dentro do carro, o ônibus andou mais ou menos 100 metros e parou. Aí ele falou: ele resolveu, mudou de ideia o motorista.
E chegou aquele monte de homem lá, vamos tirar o carro. E levantaram o carro mesmo, e botaram lá atrás do carro. E povo forte, né? Povo da roça forte. Aí eu perguntei o que aconteceu, o motorista mudou de ideia. Eles falaram, não, o ônibus quebrou. O ônibus quebrou. A gente tinha orado, falou, Senhor, o que nós vamos fazer? Eu não sei. Eu estou agarrado na lama, não posso ir para a cidade, que está longe. E agora o motorista do ônibus que não pode me atender, não sei o que fazer. Então está nas tuas mãos. Aí tirou o carro, e botei o carro para funcionar e fui devagarzinho para onde estava o ônibus. O motorista estava lá embaixo do ônibus, consertando. Eu baixei e falei, companheiro, tudo bem? Está precisando de ajuda? Ele falou, não, quebrou uma peça aqui, mas eu já estou consertando, já vou embora. Eu falei, então tá, muito obrigado, viu? Porque você cedeu os homens, né, para tirar meu carro. Deus te abençoe. Boa viagem. Então, irmãos, muitas vezes nós nos encontramos em situações assim, e nós não sabemos o que fazer. Aí nós temos que falar, Senhor, é o Senhor que está no comando. Eu não sei o que fazer. Eu sou muito frágil, não tenho sabedoria. Mas o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono de tudo. A presença de Jesus envolve com a sua paz. Envolve com sabedoria para você. Ele te orienta a tomar decisões necessárias. Em terceiro lugar, a presença do Senhor Jesus também envolve paz nas tormentas e na ansiedade. Novamente a frase, mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, eu imagino a aflição daqueles discípulos, principalmente de Pedro, que era explosivo. Talvez Pedro foi lá chamar o Senhor Jesus, chamar não, gritar com ele, né? Senhor, não importa que pereçamos. Ali estava a aflição, ali estava a ansiedade, e ali estava a falta de confiança na presença do Senhor Jesus. Irmãos, quantas vezes nós agimos da mesma maneira? Quantas vezes você vai visitar uma pessoa, uma família, membros da igreja, e diz, pastor, Deus se esqueceu de mim. Isso não existe. O Senhor jamais esquece daqueles que lhe pertencem. O Senhor jamais esquece. Você pode se esquecer dele, você pode deixá-lo de lado. Você pode achar que você é mais sábio do que ele para tomar suas decisões. Mas ele jamais vai te deixar de lado. O Senhor Jesus diz assim, assim pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça nenhum só desses pequeninos. Você não precisa ficar com medo, amado irmão, nem ansioso, amada irmã, nem ansiosa. O Senhor não quer que você pereça. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus, mas tende bom ânimo. Quando você diz assim, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor responde para você, eu fui humilhado por sua causa. Eu sofri na cruz por sua causa. Eu morri na cruz no seu lugar. Morri na cruz por ti. Nunca esqueçamos disso, irmãos. Porque muitas vezes nós somos tentados pelo inimigo a blasfemar contra o nosso Deus. Nunca se esqueça que Ele te amou de tal maneira que Ele deu Jesus, seu maior tesouro, seu único filho, para morrer por você e por mim, ali na cruz do Calvário. Irmãos, uma coisa interessante também é que quando nós estamos num momento difícil, a gente não tem formalidade para orar, né? Quando está tudo normal, a gente faz até uma oração formal, né? Eu me lembro quando menino, nós tínhamos um irmão na igreja, que também já está na glória, que ele é a pessoa que orava pelo menos 15 minutos. A hora que pedia para o irmão fulano orar, os meninos falavam, ixi, vamos tirar um cochilo, né? E começava no Gênesis e até o Apocalipse.
A gente fala, chegou no Mar Vermelho só, por enquanto ainda. Então, irmãos, nós somos tentados à formalidade. Na oração, quando tudo está bem, nós somos tentados à formalidade. Mas quando a tormenta está batendo no nosso barco, na nossa vida, aí a oração se transforma. Aí você abre o seu coração, diz, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não sei o que fazer. Então essa é a oração verdadeira, que ela parte do seu coração. É uma oração sincera. O pior inimigo da paz é a preocupação. Preocupamos com a gente mesmo, nossa preocupação pessoal. Preocupamos diante de um futuro desconhecido e preocupamos também pela nossa família. É normal a preocupação. O excesso da preocupação faz mal. Então a paz faz com que você tenha preocupação, mas é uma preocupação mais tranquila. Por quê? Porque você sabe, você tem um Senhor Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o dono da sua vida. Você sabe que tem um Pai que te ama, que criou o universo, é o dono de todas as coisas. Você sabe que tem um Deus Espírito Santo, que está agindo dentro de você, no seu coração, aplicando as verdades da palavra do Senhor. E um amor que jamais se apartará de ninguém. Esse é o amor de Deus para com a sua vida e para com a minha vida. Então, em meio à tormenta, Jesus traz paz ao seu coração e ao meu coração. Em último lugar, a paz da presença do Senhor Jesus envolve sua autoridade sobre a criação. Os discípulos chegam lá apavorados, o Pedro lá apavorado. Jesus se levanta, calmo, sereno e tranquilo, como diz nosso cântico. Levanta suas mãos e diz, acalma-te, e emudece. Ele se dirige ao vento e ao mar. E diz o texto, o vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Aleluia, glória a Deus. Que esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor da nossa vida. Que Ele tem autoridade sobre a natureza. Porque foi Ele quem trouxe à terra o grande dilúvio. Abriu-se as comportas dos céus e caiu muita água. Foi Ele quem abriu o Mar Vermelho. Foi Ele quem fez o povo passar no Rio Jordão também a pés enxutos e dividiu o Rio Jordão. Foi Ele também quem trouxe a nuvem de gafanhotos, que levou, graças a Deus não trouxe, levou para o Egito, através de um vento, diz o texto que um vento levou aquela nuvem de gafanhotos para o Egito, uma das pestes lá do Egito. O vento cessou, as ondas desapareceram imediatamente. Queridos irmãos, a bonança trazida pela presença do Senhor Jesus é muito maior do que a tempestade do pecado que nos perturba. A bonança trazida pela presença do Senhor Jesus é muito maior do que a tempestade do pecado que nos perturba. Por isso, se nós pecarmos, temos de confessar imediatamente o nosso pecado, para que o pecado não fique nos fustigando, para que o inimigo não use aquele pecado para ficar judiando a gente. Por quê? Porque a bonança de Jesus é maior do que o nosso pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu li uma história interessante essa semana. Diz que havia um temporal muito grande, o casal estava em casa, a esposa, talvez como Pedro, agitada, ansiosa, medrosa, temerosa, com os raios e trovões, e o marido sentado no sofá, calmo, tranquilo.
Então ela chega para ele e diz assim: eu não entendo. No meio de um temporal, no meio de tanta coisa, você está aí sentado, tranquilo. Ele falou: eu vou te mostrar uma coisa. Ele pegou uma faca, não faça isso, tá? Isso não seja exemplo para ninguém. Pegou uma faca e chegou perto do coração dela. E falou: você não está com medo? Ela falou: não, eu confio em você. E a faca está na sua mão. Ele falou: pois é, quem está segurando a tempestade é meu Pai Celestial, por isso que eu não tenho medo. É meu Pai Celestial que está segurando a tempestade na mão. Por isso eu não tenho medo, porque eu confio nele. E encerro o texto dizendo que eles possuem de grande temor. Disseram: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Esse é aquele que quer agir na sua vida nesta noite. Você ainda não o tem como Salvador e Senhor. Esse é aquele que quer agir no seu coração, na sua vida. Se você está passando por um momento de tormenta, de tempestade. Até o vento e o mar lhe obedecem. Apocalipse capítulo 1, verso 17 diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último. Não temas. Não temas. Que a presença de Jesus traz paz. Então, se você está aqui conosco nesse santuário, você que está conosco pela internet, você está passando por um momento de tempestade, eu te desafio nessa hora. Diz: Senhor, toma conta do meu barco. Meu barquinho está afundando. Eu estou perecendo. Minha vida não tem sentido. O que eu devo fazer, Senhor? E Ele vai tomar conta. Ele vai tomar a direção. E vai trazer paz ao seu coração. Paz diante das crises. A paz da sua presença poderosa. A paz que traz calma a cada coração. Como é que termina o texto? E fez-se grande bonança. Que você possa, amado irmão, amada irmã, gozar dessa bonança trazida pelo poder do Senhor